Olá, meus amores! Vamos falar sobre teatro musical. Sobre uma peça de teatro musical que eu ainda não conhecia. Assisti ao filme feito a partir desta peça para poder explicá-la aqui para vocês e me apaixonei. Gente, sério, foi até difícil escolher os números musicais sobre os quais eu me aprofundaria aqui com vocês, porque eu gostei de todas as músicas. Mas, sinceramente, se eu fosse entrar em detalhes sobre cada canção desta trilha sonora, a gente ficava aqui até amanhã. Por isso eu tive que fazer um certo sacrifício e selecionei 7 números musicais para conversarmos juntos, ok? Mesmo assim é tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Bom, eu acho que devíamos começar pelo começo, não é? O compositor das melodias deste nosso musical de hoje é um velho amigo e conhecido nosso aqui do programa. Richard Rodgers, vocês estão lembrados dele? Richard Rodgers já apareceu em vários outros programas, inclusive alguns nos quais falamos sobre outras peças de teatro musical que ele compôs. Nestas peças, a letra composta para a melodia de Richard Rodgers era escrita pelo seu fiel parceiro e escudeiro Lawrence Hart. Porém, isto não se aplica ao nosso musical de hoje, porque infelizmente, no começo dos anos 40, Lawrence Hart veio a falecer, deixando praticamente órfã esta parceria tão frutífera e de tão longa data. Richard Rodgers precisava de um novo parceiro. Precisava de alguém que compusesse as letras para suas melodias, para que desta forma ele pudesse continuar sobrevivendo no mundo da música e principalmente no mundo do teatro musical. Esta parceria, minha gente, apareceu. Oscar Hammerstein II era o nome dele. Juntos eles emplacaram um sucesso após o outro no teatro musical, começando pelo nosso musical de hoje, intitulado Oklahoma, que estrelou nos palcos da Broadway no ano de 1943. Esta peça de teatro musical, por sua vez, era baseada em uma peça de teatro não musical chamada Green Grow the Lilacs, ou seja, Os Lírios Crescem Verdes. Uma peça de teatro escrita pelo dramaturgo Lynn Riggs no ano de 1931. Porém, a história desta peça se passa no ano de 1906, na cidade de Claremore, estado norte-americano de Oklahoma. Ou melhor, nesta época, Oklahoma ainda não era um estado oficialmente reconhecido pela União dos Estados Unidos. E isto é uma das temáticas abordadas por este nosso musical de hoje. Se vocês querem saber qual é a história que esta peça de teatro conta, então, minha gente, sentem-se confortavelmente em suas poltronas e venham comigo. Senta que lá vem a história. Nossa peça de teatro Oklahoma começa com o primeiro número musical que eu selecionei para vocês hoje. O número musical de abertura desta peça de teatro fenomenal. Algumas das fontes que eu consultei dizem inclusive que a abertura deste musical Oklahoma mudou para sempre o estilo de como se iniciar uma peça de teatro musical dali para frente. Senhoras e senhores, esta música de abertura intitula-se Oh, What a Beautiful Morning. Quer dizer em português, oh, que bela manhã. A letra da nossa música de hoje vai celebrar o começo de um novo dia, dizendo, oh, que bela manhã. Oh, que belo dia! Eu tenho um belo pensamento de que tudo vai dar certo para mim. Quem canta esta nossa música de hoje é a
personagem protagonista do musical Oklahoma, o vaqueiro Curly McLean, interpretado no Teatro da Broadway em sua estreia no ano de 1943 pelo ator Alfred Drake. No filme, a mesma personagem é interpretada pelo ator Gordon MacRae. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo para vocês a versão gravada em disco por Alfred Drake em 1943 e também uma versão em estúdio de Gordon MacRae cantando Oh What a Beautiful Morning. Mas deixarei também a cena do filme em que Gordon MacRae canta este número de abertura musical. Número este que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que naquele mesmo ano de 1943 foi gravado por duas celebridades renomadas do mundo da música que também se encantaram com a trilha sonora de Oklahoma. São eles, Bing Crosby, cuja versão de Oh What a Beautiful Morning atingiu o 4º lugar nas paradas de sucesso, e Frank Sinatra, cuja versão desta mesma música atingiu o 12º lugar. Ok? Bem, continuando a nossa história, Curly McLean passeia com seu cavalo pelos milharais, pelos campos do Oklahoma e chega à casa da sua amada Lori. Mas ele a ama secretamente. Ela não sabe disso. Ela, por sua vez, também o ama secretamente. Ele não sabe disso. E nenhum dos dois tem coragem de admitir. Eles ficam se provocando, se insultando propositalmente para se fazer de fortes, para resistir. Essas coisas que jovens apaixonados fazem. Quando Curly McLean chega na casa de sua amada Lori, ele se encontra com a tia dela, a tia Eller, que é completamente favorável ao romance dos dois. Ela pergunta: você não gostaria de levar Lori ao baile de hoje à noite? Curly McLean fica na dúvida, mas ainda assim, quando ela sai para fora de casa, ele a chama. E sabem o que é que Lori diz? Lori diz não. Não. Para tentar persuadi-la, então, Curly McLean diz que a levaria para o baile na carruagem mais bonita do mundo. Uma carruagem com uma franja branca no topo. The Surrey with the Fringe on Top. Este é o 2º número musical que eu selecionei para vocês neste nosso programa de hoje. Ele é interpretado pelo próprio Curly McLean, cujos intérpretes vocês já conhecem, em parceria também com a Lori e com a tia Eller. A atriz que interpreta Lori no teatro chama-se Joan Roberts. Sim, foi ela quem fez a personagem Lori na estreia da Broadway de 1943. Já no cinema, no filme de 1955, a atriz que interpreta Lori é Shirley Jones. Por sua vez, a atriz que fica a cargo de representar a tia Eller nos teatros na estreia da Broadway de 43 foi Betty Gard. No cinema, em 1955, foi Charlotte Greenwood. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação em estúdio de todos os atores de teatro de 1943, a gravação em estúdio de todos os atores do cinema de 1955 e também a cena do filme, no qual a canção The Surrey with the Fringe on Top é interpretada. E posso confessar para vocês, esta canção foi um dos meus números musicais preferidos. Bem, mesmo assim, apesar de toda esta invenção de Curly McLean, não deu certo seu plano. Lori continua negando ir ao baile com ele. E
promete aceitar o convite do primeiro homem que aparecer em sua frente. Este homem, infelizmente para ela, é o sujeito mais mal encarado e de pior reputação na cidadezinha de Claremore. Judd Fry, que por acaso estava prestando alguns serviços como fazendeiro, ou melhor, como ajudante de fazendeiro na propriedade da tia Eller. Ele convida Laurie para o baile, uma vez que ele também está apaixonado por ela, e Laurie, só para fazer ciúmes em Curly, aceita. Mas depois se arrepende. E era tarde demais. Bem, para não ir sozinho ao baile, Curly McLean acaba convidando a própria tia Eller, que fica toda garbosa ao aceitar o convite. Antes do baile, ainda naquele mesmo dia, tia Eller vai buscar na estação ferroviária de Claremore um amigo que está chegando de trem. Este amigo é Will Parker. Will Parker é apaixonado por uma outra garota da cidadezinha de Claremore chamada Adu Annie. Porém, o pai da menina era contra o casamento dos dois, visto que Will Parker era muito pobre. Neste caso, ele decidiu pegar o trem para a cidade de Kansas, ou seja, para Kansas City, que era uma cidade maior, onde ele poderia prosperar financeiramente, e voltar para se casar com a Adu Annie. Foi exatamente isso que ele fez. O pai disse: se você quiser casar com a minha filha, volte aqui quando você tiver pelo menos $50. Will Parker foi para Kansas City, ganhou $50 e voltou. Quando a tia Eller pergunta para ele como são as coisas em Kansas City, a resposta dele, minha gente, é o terceiro número musical do nosso filme de hoje. See, meus bons? Este número musical é cantado pelo próprio Will Parker, que no teatro era interpretado pelo ator Lee Dixon e no cinema era interpretado pelo ator Gene Nelson. Will Parker canta em dueto com a personagem de tia Eller e canta em conjunto com todo mundo que estava presente ali naquela estação de trem. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo as gravações em estúdio, tanto dos atores do teatro quanto dos atores do cinema, e vou deixar também a cena do filme para vocês conferirem. Outro detalhe muito importante é que não podemos confundir este número musical com uma outra canção homônima, ou seja, uma outra canção que também se intitula Kansas City e que fez muito sucesso nos anos 50. Uma canção que foi gravada por Albert Harrison, Little Richard e até mesmo pelos Beatles. É como eu disse, uma canção de muito sucesso, mas que não está presente no nosso musical de hoje, ok? Não podemos confundir. Continuando esta trama paralela entre Will Parker e sua amada Adu Annie, o nosso Will Parker, depois de voltar de Kansas City, vai até o pai de Adu Annie e mostra todos os presentes que ele comprou para sua amada, utilizando os $50 que ganhara em Kansas City. Porém, o pai dela não fica satisfeito. A condição dele era: apareça aqui com $50 em dinheiro e não com $50 em presentes. Se você torrou o seu dinheiro comprando todos esses itens valiosos para minha filha, é porque você não tem mais o dinheiro e, portanto, você não pode se casar com a Adu Annie. E tem mais. A jovem já estava prometida pelo seu pai a um comerciante persa chamado Ali Hakem. Por quê? Porque ele era rico? Porque ele era um bom partido? Não. Mas o pai de Adu Annie flagrou a moça beijando este mascate persa na boca. Para ele isto já era uma desonra e a única forma de solucionar este problema seria o casamento dos dois. Portanto, ele apontou a carabina na fuça
de Ellie Haken e o obrigou a pedir a mão de sua filha em casamento. Mas ele assegurou para Will Parker: se você me voltar aqui e me aparecer com $50, não em presentes, mas em espécie na minha mão, eu mudo de ideia e autorizo o casamento de vocês dois, desfazendo o compromisso dela com Ellie Haken. É isso. Voltando à trama principal do vaqueiro Curly e de sua amada Lori, para fazer ciúme em Lori, o vaqueiro Curly começa a paquerar na frente dela uma outra garota, chamada Gertie Cummins. Garota que é apresentada tanto no teatro quanto no filme como tendo uma risada muito desagradável, aguda, estridente, uma risada insuportável. Quando ele deixa de paquerar Gertie Cummins e eles se separam, vai cada um para um lado, Curly vai falar com Lori, vai descobrir se o efeito do ciúme obteve resultado. E a resposta é sim. Sim, professora! Neste momento se desenrola o quarto número musical que eu selecionei para vocês aqui. People Will Say We're in Love é o título deste quarto número musical. Ou seja, as pessoas vão dizer que estamos apaixonados. É como eu disse, Curly foi conversar com Lori, porém Lori meio que se esquiva, enxota Curly e usa como desculpa: não se aproxime, as pessoas vão maldar esta sua aproximação. Se ficarmos muito juntos, vão dizer que estamos apaixonados. E o que eu mais gosto nesta música é que ela faz uma lista de nãos. Ou seja, uma lista de coisas que Curly não deve fazer para com ela, para não machucar a sua reputação. Este número musical é interpretado pelo próprio Curly e pela própria Lori, que, como vocês já sabem, são Alfred Drake e Joan Roberts no teatro e Gordon MacRae e Shirley Jones no cinema. Vou deixar aí embaixo as cenas de People Will Say We're in Love no filme e também as duas gravações em estúdio com os atores do teatro e do cinema. Ok? Da mesma forma que o número de abertura deste nosso musical Oklahoma, este número musical também foi gravado por Frank Sinatra e Bing Crosby. Sim, a gravação de Sinatra atingiu o segundo lugar nas paradas de sucesso daquele ano de 1943, enquanto a gravação de Bing Crosby em dueto com a cantora Trudy Irwin, que participa também de sua gravação de Oh What a Beautiful Morning, atingiu o terceiro lugar. Vou deixá-las ambas aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem e eu espero que vocês gostem. Ok? Continuando a nossa história, depois disso, Curly vai falar pessoalmente com Judd Fry para tentar dissuadi-lo de levar a Lori para o baile. Obviamente isto não dá certo, mas é neste momento que se desenvolve o quinto número musical que eu selecionei para vocês aqui e que pessoalmente é mais um dos meus preferidos, embora não tenha feito muito sucesso, aliás não fez sucesso nenhum, mas eu amei. A música se chama Poor Judd is Dead, ou seja, o pobre Judd está morto. Por quê? Porque Curly vai falar com Judd. Eles se desentendem, eles brigam. E Curly dá uma sugestão muito maldosa, muito pesada para Judd. Ele diz: olha cara, ninguém gosta de você nessa cidade, você sabe disso. Porque você já fez mal para muita gente. Porque você não tem lá a melhor das reputações.
Sabe o que você devia fazer para ser mais amado pelo povo de Claremore? Você devia se matar. Você devia se enforcar. Porque nada melhor para a imagem de uma pessoa do que sua própria morte. Todo mundo vira bonzinho, todo mundo vira santo. Vai todo mundo olhar para o seu caixão e falar: pobre Judd, está morto. Era uma pessoa tão boa. Ou será que não? Eu vou deixar este 5º número musical aí embaixo para vocês, na descrição, naquele mesmo esquema. As 2 gravações em estúdio e a cena do filme. Este é o número musical interpretado pelas personagens Curly e Judd, em dueto. O ator que fazia o papel de Judd Fry no teatro era Howard da Silva. Sim, vocês ouviram bem, o sobrenome dele é da Silva. Mais brasileiro que isso? Impossível, não é? Este ator era descendente de brasileiros. Por sua vez, no cinema, o ator que interpretava o papel de Judd Fry era Rod Steiger. Ele não era descendente de brasileiros, como vocês podem perceber. Bem, chega a noite do baile e Laurie consegue fugir, escapar de Judd Fry enquanto ele a conduz até o local do baile em sua carruagem. Laurie dispara os cavalos, consegue derrubar Judd da carruagem e se desvia da rota. Desta forma, ambos chegam atrasados. Laurie chega antes, pois estava com sua carruagem roubada, e Judd Fry chega depois, já que ficou a pé depois que Laurie roubou sua carruagem. Enquanto isso, no baile, todos dançam, todos se divertem, todos curtem e aproveitam muito alegremente. Até que, de repente, no salão do baile se instaura uma briga. Uma briga terrível entre os fazendeiros e os vaqueiros da cidade de Claremore. Parece que eles tinham um certo tipo de rivalidade, um certo tipo de rixa. Um dizia que sua profissão era melhor que a do outro, e por isso eles começaram a brigar. E a briga estava lá comendo solta no meio do salão, quando de repente surge a personagem do pai de Adu Annie, que se chamava Andrew Carnes, e começa a cantar uma música para pacificar este momento. Sua canção diz o seguinte: The farmers and the cowmen should be friends. Ou seja, os fazendeiros e os vaqueiros deveriam ser amigos. Por quê? Porque em breve eles serão irmãos pertencentes ao mesmo estado, o estado do Oklahoma, que em breve será reconhecido oficialmente pela União dos Estados Unidos. Este é o 6º número musical do nosso filme de hoje e eu vou deixá-lo aí embaixo na descrição do vídeo, naquele mesmo esquema que eu já expliquei para vocês, que eu venho feito até agora e que vocês já conhecem, ok? Quem interpreta este número musical, como eu já disse para vocês, é o pai de Adu Annie, chamado Andrew Carnes. O ator que faz o seu papel no teatro era Rolf Riggs. No cinema, por sua vez, era James Whitmore. Mas ele não canta sozinho. Ele canta em dueto com a personagem de Tia Eller e também com todo mundo que estava lá naquele baile. Isso vocês conseguem ver bem claramente na cena do filme. Ok? Bem, dito isto, segue o baile. Resolve-se a briga e segue o baile. Ainda neste mesmo baile deveria acontecer o leilão de cestas de piquenique. As jovens casadoiras prepararam cestas de piquenique para serem arrematadas em leilão pelos homens, e o dinheiro arrecadado seria destinado na reconstrução do telhado da escolinha de Claremore, que desabou durante uma tempestade. Durante este leilão acontecem 2 arranca-rabos. O primeiro é por conta da cesta de piquenique de Adu Annie, que é disputada por Will Parker e por Ellie Haken. Acontece, como vocês sabem, que Ellie Haken, o comerciante, não quer se casar com Adu Annie. Ele foi obrigado por seu pai.
Então, o que ele faz? Ele compra de Will Parker todos os presentes que ele havia adquirido lá em Kansas City, devolvendo para ele assim os seus $50 que ele não tem, mas que ele precisa para se casar com a Jill Annie. De modo que quando a cesta dela surge no leilão, ele logo balança a notinha. $50, $50. Porém, o pai de Jill Annie coloca mais uma complicação. Se você arrematar essa cesta, você vai ter gastado o dinheiro de novo. Você não vai mais ter os $50 e você não vai poder se casar com a minha filha mesmo assim. Desta forma, ele coloca Will Parker em uma sinuca de bico. Se ele arremata a cesta, ele perde os $50 e não pode se casar. Mas se ele não arremata a cesta, a Jill Annie vai ficar chateada com ele. Quem salva o dia é a Ellie Haken, que, para se livrar do casamento, arremata a cesta por $51. Desta forma, ele leva a cesta, enquanto Will Parker leva a mão de Jill Annie em casamento. Esta trama paralela está resolvida. Falta resolver ainda a trama principal. A última cesta a ser leiloada é a cesta de Laurie, que já chegou ao baile, porém atrasada. Mais atrasado ainda, chega Jud Fry, que está disposto a levar a cesta de todo jeito. Ele coloca todo o seu dinheiro em jogada. Mas Curly McLean consegue leiloar a cesta, vendendo praticamente tudo que tem. A sela de seu cavalo, seu próprio cavalo, sua arma, tudo. Além disso, percebendo a hombridade de Curly McLean em defendê-la de Judd, Laurie decide dar uma chance a ele, parar com as picuinhas bestas. Eles se entendem, se resolvem, se beijam e decidem se casar. O casamento acontece logo logo e é durante a festa de casamento que se intitula o 7º e último número musical que eu selecionei para vocês nesta nossa peça de hoje. Trata-se do número título, uma música chamada Oklahoma, que celebra este novo estado dos Estados Unidos que vem sendo oficialmente reconhecido pela União. Esta celebração acontece simultaneamente à celebração do casamento de Curly e Laurie, que serão os responsáveis por povoar aquela terra com seus filhos e também fazê-la prosperar com seu trabalho no campo. Tudo parece ter tido um final feliz, mas ainda falta resolver a questão de Jud Fry. Na véspera do dia em que Curly e Laurie iriam viajar para sua lua de mel, Jud Fry coloca fogo na fazenda onde eles estão e desafia Curly para uma luta com facas. No meio da luta, Judd acaba se desentendendo, tropeçando em si mesmo e se matando com a faca, acidentalmente, com sua própria faca. Curly McLean é absolvido, pois agiu em legítima defesa. O nosso casal parte para sua lua de mel e assim termina o nosso musical de hoje com um final feliz. Ai, isso é tão romântico. Assim termina também o nosso programa de hoje, que foi longo, foi cansativo e por isso eu agradeço a todos que ficaram aqui para me assistir até o final. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Eu espero que tenham gostado. E semana que vem tem mais. Nosso programa será mais curto, eu prometo. Até lá! Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.